Fala galera que curtiu o PC Facts, pessoal, tem muita gente achando que essa onda de mineração única e exclusivamente beneficia os vendedores de placas de vídeo como Nvidia, AMD, e isso simplesmente é um prejuízo para os gamers e ponto final, como se as fabricantes não tivessem nem aí para o que isso vai acarretar para o futuro, e isso não é bem verdade. Especificamente para a Nvidia, isso pode ser extremamente prejudicial e a fabricante, a Nvidia, ela precisa entender isso o mais rápido possível. Talvez ela já até tenha entendido. Só que eu vou passar agora para vocês entenderem isso. Vocês saírem um pouquinho dessa ideia de que no mercado de hardware, e principalmente no mercado de Force, no mercado de Radeon, a gente não fala única e exclusivamente de quantas placas venderam e ponto final. Não é isso que se resume o negócio. A gente tem que falar de um mercado sustentável que não apenas venda hoje, mas venda muito no futuro. E para isso vocês precisam saber um conceito chamado market share. O que significa isso? É a quantidade do mercado que você domina. E quem domina hoje o mercado gamer é a Nvidia, é a marca GeForce. Só que tem um detalhe, a mineração pode justamente acabar com todo o trabalho de décadas da Nvidia para se sagrar, se sacramentar como a grande dona do market share. E aí, pessoal, é preciso que você tenha essa consciência para você entender que mais cedo ou mais tarde, ou a Nvidia vai ter que tomar uma providência para combater os mineradores de concorrerem com os gamers, ou então simplesmente ela pode esquecer o market share que ela tem no mercado, que é o que mais a sustenta, porque, querendo ou não, gente, o mercado gamer ele vai continuar eternamente. O de criptomoedas existe muita volatilidade, existe muito risco e existem muitas outras empresas que podem querer entrar nesse mercado de maneiras diferentes da Nvidia. Então, eu acho que é muito mais seguro para a Nvidia como empresa investir no mercado gamer, que ela já tem uma confiança, que ela já tem um market share, do que acreditar que o mercado de criptomoedas vai sustentá-la como o mercado gamer sustentou ela até agora. E aí, o que eu quero falar para vocês? Qual é o ponto crucial da situação toda? Imaginem agora, nesse exato momento, nós temos uma arquitetura como a RDNA2 da AMD que usa o Infinity Cache. O Infinity Cache, pela sua própria forma de trabalhar, pela sua própria arquitetura básica, ele simplesmente não precisa de memórias muito rápidas e nem de muito bus interface, nem muita interface de memória. Ou seja, você com 256 bits a 16 gigabits de clock, você consegue levar tudo que uma RDNA precisa, na grande maioria dos casos pelo menos. E essa é a primeira iteração, ou seja, você tem uma excelente performance para gamer com 256 bits, com 16 gigabits por segundo de clock numa memória de RDNA2 e consegue competir ali com 3090, 3080 em games. A consequência disso é que para mineração isso não é tão bom quanto é um sistema de memória como o da Nvidia, com 384 bits, 320 bits de bus interface, um clock de 18.5 gigabits por segundo, algumas de até 21 gigabits por segundo e assim por diante. Então, a Nvidia, da forma como ela trabalhou a sua nova arquitetura, para ela ganhar performance, ela aumentou muito a performance e a transferência, a taxa de transferência de memória. A AMD não precisou fazer isso. E muito provavelmente, em RDNA3, isso vai ficar ainda mais latente. A AMD provavelmente vai aprimorar o Infinity Cache, o que vai fazer com que ela consiga render muito mais em termos de performance gamer e não ser tão boa, mais uma vez, quanto as Nvidias ou quanto seriam se usassem, né, o bus interface sem necessidade do Infinity Cache, a obrigatoriedade que isso traria em termos de clock e de bus interface. E aí o que acontece, pessoal? A Intel agora está chegando com a Xe HPG. Essa placa, ela tá aí teoricamente vindo para concorrer com uma 3070, mas também tem 256 bits, também tem memória GDDR6 16 GB, como a AMD. Então, muito provavelmente, a gente está falando de uma técnica muito semelhante ao Infinity Cache da AMD sendo usada pela Intel. Então, nós vamos ter aí dois players do mercado e dois players grandes. A AMD está vindo com muita força. A evolução da RDNA 2 para a RDNA 1 foi absurda. Se isso continuar em RDNA 3, a Nvidia vai estar extremamente ameaçada no mercado gamer como um todo. E além disso,
A NVIDIA, se continuar sem usar uma técnica como o Infinity Cache, ela vai ser obrigada a aumentar mais ainda a sua largura de banda geral, a sua taxa de transferência de memória. Vai precisar de algo como um GDDR7, vai precisar de 320 bits de bus interface, 384 assim por diante. E aí, ou seja, vai na próxima geração ser mais atraente mais uma vez para os mineradores, não vai ser vendida em grandes quantidades para gamers. E quem é que vai vender? AMD, Intel. E aí, gente, a longo prazo, a NVIDIA perde uma das coisas mais valiosas que ela tem hoje, que é a preferência dos gamers. Seja por questões de performance, seja por questões de consumo, seja por questões de software, por a ausência de problemas de driver, ou seja, porque tem um software suite melhor. A NVIDIA hoje está na maioria das casas das pessoas que estão jogando. Só que com a mineração e a forma como a mineração está trabalhando e atrapalhando a vontade dos gamers de realmente se concretizar, a NVIDIA não está vendendo tanto para gamer, não. Então, é só vocês lembrarem, por exemplo, das RX 480, RX 580, que estouraram de vendas na época do boom da mineração. Todo mundo queria essas placas para poder minerar. E onde elas estão hoje? No que elas contribuíram, mesmo vendendo recordes, vendendo todo o estoque que a AMD tinha, no que elas contribuíram para aumentar o market share da AMD no mercado gamer? Nada. Então, gente, acho que a NVIDIA, se não estiver percebendo isso, já deveria ter percebido. Acho até que já percebeu. Acho que está tentando, de alguma forma, combater a mineração, pelo menos assim, de separar segmentos. Olha, você tem uma placa de mineração, você tem uma placa gamer, mas sem se prejudicar, digamos, judicialmente. Sem poder lançar um produto, né? Sem ter que lançar um produto que simplesmente cape a sua própria placa e aí ela possa ser acionada judicialmente, porque afinal o GPU, cara, é um processador geral, ele não é necessário e exclusivamente usado para gráficos, então isso pode ainda corroborar uma situação muito complicada. Além do fato de que simplesmente, gente, no mundo da tecnologia as coisas mudam assim, do nada pode ser lançado um ASIC, um ASIC, na verdade, como foi lançado agora, teve um teaser, né, do Antminer E9, que é supõe-se ser um ASIC que vai render quase 32 RTX 3080, com um consumo quase pela metade, então é muito mais eficiente. Claro que isso não vai ser comprável, né, no Kabum, por exemplo, alguma coisa assim, isso é comprado em nível industrial. Mas isso pode aumentar muito a dificuldade de minerar Ethereum, isso pode aumentar muito a dificuldade das pessoas terem lucratividade com placas de vídeo, né? Mas, mesmo que isso seja ou não verdade, possível ou não possível, factível ou não, existe o risco, né? E inevitavelmente as coisas podem mudar do nada, mesmo que não seja um ASIC, mesmo que seja uma outra empresa que tenha inventado uma outra forma, ou a própria mineração deixe de existir porque acharam uma outra forma mais eficiente energeticamente de fazer isso. Enfim, a NVIDIA não pode depender disso, porque mineração não é uma paixão como é jogar videogame. Jogar videogame, gente, é uma arte. Você literalmente se conecta a um outro mundo que alguma outra pessoa criou, que traz uma mensagem, que traz um crescimento cultural, um histórico. Tem toda uma história, um arcabouço cultural por trás que não dá simplesmente para você basear as vendas da sua empresa em outra coisa. Não dá para você simplesmente pegar e dizer assim, olha, a partir de agora eu vou unicamente vender para mineração. É um risco muito grande para a NVIDIA. Então, eu estou trazendo esse ponto não apenas para que isso sirva de noção para vocês entenderem que não é assim tão simples vender alguma coisa, não é simplesmente, olha, quais são os números de venda? Ah, são os maiores de todos os tempos. Ótimo, não é assim. Isso pode refletir uma outra circunstância problemática futura, que é, olha, beleza, estamos vendendo muito hoje, mas daqui a 2 meses a gente não vende mais nada. Como que a empresa se sustenta? Então, isso é muito importante para que a gente tenha essa noção correta das coisas. E, aliás, parece que as pessoas ultimamente, não sei se por conta dessa pandemia tá fechando todo mundo, as pessoas estão muito passionais e perdendo muito a razão. Vamos voltar um pouquinho para a racionalidade, tá? Então, o que eu diria para vocês é que se a NVIDIA realmente não lutar para ter de volta os gamers como seus clientes principais e primordiais, em pouco tempo ela vai ser deixada de lado. Porque, como eu já disse, a mineração lá atrás, com a AMD,
não ajudou ela em absolutamente nada em market share, não ajudou ela absolutamente nada em ser uma grande marca gamer hoje. O que ajudou foi o desenvolvimento, foi a melhoria de software, foi o estudo. Tudo bem que o investimento que a mineração colocou na AMD permitiu que ela reinvestisse nisso, mas perceba, ela reinvestiu em placa gamer, ela não investiu em tecnologia e em implementações para mineração. Então, pessoal, acho que o recado está dado, espero que vocês tenham entendido mais ou menos a lógica disso. Resumidamente, a AMD com Infinity Cache não minera tão bem quanto a Nvidia e provavelmente as novas gerações vão ser da mesma forma. A Intel chegando aí com o Raja Koduri, que era da AMD e que deve ter desenvolvido algo muito semelhante ao Infinity Cache, também muito provavelmente não será boa para mineração. E a Nvidia, se não desenvolver algo nesse sentido ou continuar nessa história de continuar vendendo placa gamer para minerador, ela pode perder muito com uma queda enorme no seu market share, que é uma coisa que imagino que eles tenham se orgulhado nesses últimos anos em ter conquistado. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.